Essa questão da visita do Papa Francisco na América Latina, a questão dele defender esta pátria grande, o que, é que o senhor está achando de tudo isso, professor? Olha, se você ler o livro do Malachi Martin, The Windswept House, e já é um livro que tem, sei lá, quase 20 anos, né? Ele mostra ali a luta desses meios globalistas para dominar o Vaticano e fazer da igreja um instrumento do globalismo. E mostra lá o João Paulo II pulando que nem um cabrito, talvez se escapava disso, mas não escapava completamente. Ele ora rejeitava tudo, ora aceitava um pedaço, ora brigava, ora dialogava. Isso aí é 20 anos atrás. O que você vê é o seguinte, é que o Papa Francisco, ele é tudo que os globalistas queriam. Ele está fazendo aquilo que eles queriam que o João Paulo II fizesse já naquela época. Você vê, os planos globalistas eram para já ter um governo mundial na década de 80. Eles estão atrasados também, porque o pessoal, tem gente que tem uma visão um pouco fantasista da coisa, a ideia de governo secreto, são os caras que dirigem o mundo. Eles não dirigem, são pessoas enormemente poderosas, mas eles falham, eles erram a todas as horas, os planos dão errado, e já deram errado muitas vezes. E a ideia de você usar a Igreja Católica como uma espécie de central unificada das religiões é uma ideia muito antiga, que já está veja, isso remonta a Stalin nos anos 1920. Né? Então, finalmente, conseguiram um Papa do jeito que eles querem. Eu queria saber como foi a repercussão daquele presente grego que o Papa Francisco ganhou da foice e o martelo. E nós sabemos que o Francisco vai ter uma visita agora nos Estados Unidos. Como é que está sendo essa repercussão? Eu queria que o senhor destrinchasse um pouco tudo isso, professor. Então, imediatamente após aquele episódio, apareceram os puxa-sacos inevitáveis, dizendo, não, ele ficou ofendido com aquilo, o homem abusou da generosidade do Papa, etc. E logo em seguida ele mesmo declarou, não fiquei ofendido de maneira alguma, gostei, adorei. Então, não tem como disfarçar. Esse homem está do lado de lá, é absolutamente impossível não ver uma coisa dessa. Ele é um inimigo, eu não sei como ele foi parar lá, eu não sou capaz de discutir a legitimidade ou não da eleição dele, mas seja a eleição legítima ou ilegítima, a doutrina dele e a estratégia dele são totalmente ilegítimas, são totalmente anticatólicas, não há mais como disfarçar isso aí. Então, entre obedecer à igreja, obedecer esse homem, vou obedecer à igreja, não vou obedecer esse sujeito de jeito nenhum. Não interessa se ele é um papa legítimo ou não. O problema não é a legitimidade da eleição, é a legitimidade do que ele está fazendo. Mas, tem que encarar a coisa também sob outro aspecto. Qualquer análise da política mundial tem de partir do fato básico que é a existência dos 3 grandes blocos globalistas. Cada um com o seu projeto, cada um com as suas tradições, e que vem pelo menos desde o começo do século XX. São o bloco russo-chinês, o bloco islâmico e o bloco ocidental dos Bilderberg. Então, são 3 projetos globalistas que ora colaboram, ora disputam. No momento, por exemplo, nós vemos que existe um conflito objetivo de interesse entre o globalismo ocidental e o Islã, mas o Islã conseguiu se apossar da presidência dos Estados Unidos. Eles têm lá um office boy chamado Obama, e ele está favorecendo os caras, como nesse tratado ridículo com o Irã, que oferece tudo e não ganha nada, com a abertura total das fronteiras para a imigração de radicais islâmicos em profusão, e assim por diante. Esses 3 blocos, eles estão disputando a Igreja Católica desde o início do século XX. E tudo que está acontecendo agora é altamente previsível desde pelo menos os anos 30. Porque aí tudo isso já estava documentado por escrito. Você tinha o plano, vamos dizer, da ofensiva cultural soviética. E nos anos 30 já infiltrou milhares de agentes comunistas dentro da Igreja Católica, como está relatado no livro da Bella Dodd, The School of Darkness, que ela é uma agente, ela colaborou nisso, ela disse, eu pessoalmente botei mais de 1000 pessoas lá dentro, imagina os outros. Se torna ainda mais autoconsciente esse projeto com a doutrina do Antônio Gramsci, que dizia claramente, não devemos combater a Igreja Católica, mas usá-la como megafone para a nossa propaganda.
E, em terceiro lugar, você tem o projeto islâmico, que entrou em cena pública um pouco mais tarde, mas que já nos anos 20 se expressava através, por exemplo, da obra do René Guénon, que era um emissário de uma tariqa, organização esotérica islâmica. Ele dizia que era preciso restaurar a Igreja Católica sob direção discreta de mestres espirituais islâmicos. Presta atenção. Quando você vê que ele disse isso nos anos 20, e que agora aparece o Papa fazendo um discurso ecológico, portanto, com a mentalidade globalista, mais ou menos tipo Bilderberg, mas metendo mesmo uma citação de um poeta sufi, quer dizer, do membro da tariqa, você vê que esse processo também está entrando muito profundamente. Então você tem 3 blocos disputando a Igreja Católica, e ela no meio, que nem barata tonta, sem nenhuma estratégia própria, e sequer sem uma compreensão do que está acontecendo. Nesse sentido, vamos dizer, a intelectualidade católica foi tremendamente omissa. Quando você vê, por exemplo, as reações dos intelectuais católicos à obra do René Guénon, é de um primarismo, de uma grosseria, de uma puerilidade total. Tanto o cardeal Daniel quanto o Jacques Maritain e outros, simplesmente não entenderam o que o homem estava fazendo aqui. Não entenderam sequer que era um agente islâmico, meu Deus do céu. Né? Ficaram se discutindo aspectos doutrinais abstratos, sem ver o plano de poder político que tinha por trás da coisa. Então, eu acho que a única solução é o seguinte: nós temos que reforçar a intelectualidade católica para que ela consiga obter uma hegemonia intelectual. A hegemonia intelectual começa com a compreensão do conjunto, onde nós estamos, o que está acontecendo em volta. A gente só vê barata tonta para todo quanto é lado. Não há um esforço sério de mapear a disputa do poder no mundo e situar a igreja ali no meio. Então, a igreja está sendo inteiramente passiva, está só apanhando e nunca está batendo. Por quê? A reação tem que começar na intelectualidade. Ora, a intelectualidade católica é sempre inibida pelo fator de obediência. Isso é uma coisa horrível, horrível que você vê. Quando começou no Conselho II, os caras faziam modificação na liturgia, botaram um monte de besteira no meio, né? E o pessoal tudo encolhido, tem o princípio da obediência, nós temos que obedecer. Eles estão todos loucos. Né? Quer dizer, aí você está cedendo, vamos dizer, a uma autoridade puramente humana, que não tem nada a ver com a autoridade delegada para o nosso Senhor Jesus Cristo. São pessoas que vêm com ideias completamente estranhas à tradição católica, e, como são papas, cardeais, etc., você tem que engolir tudo. Quer dizer, até onde vai isso? Até onde vai essa covardia intelectual de você ter que dizer amém a uma coisa que é notoriamente mentira? Nós temos que ver o seguinte: quando chega esse seu Bergoglio e anuncia as maravilhas do próximo reino socialista da Pátria Grande, ele é o falso profeta anunciando o falso reino. Isso é óbvio. Como é possível não ver isso? Como é possível ficar tremendo de medo porque o homem é o Papa, não podemos desobedecer? O que é isto, meu Deus do céu? Quer dizer, então, você está esmagando a inteligência humana que nos foi dada pelo próprio Deus. O nosso senso da realidade. O ser humano é capaz de conhecer a realidade. Nós somos dotados com isso. E nós temos a obrigação de reconhecer o que está acontecendo. Veja, é na realidade que está a verdade é o próprio Deus, meu Deus do céu. Então, se não tem respeito à verdade, mas tem o senso da obediência, então já virou tudo de cabeça para baixo. Já virou anarquia. E dessa anarquia que os caras estão se prevalecendo. Então não interessa o cara é papa, cardeal, que é o raio que parta. Então você está mentindo, você está com conversa morta, você está bancando de falso profeta, cala a boca, burro. É assim que tem que ser. Agora, se não há uma intelectualidade católica fortemente constituída para reagir desta maneira, então está tudo perdido mesmo. A igreja vai ficar sempre, ela vai ser também o rabo do cachorro. Né? O cachorro abana, o rabo vai para onde o cachorro manda. É isso que está acontecendo. Se você ler o livro do Malachi Martin, ele mostra a Igreja Católica sendo manipulada pelo globalismo ocidental, Bilderberg, maçonaria, etc, etc. Não há estudos aprofundados sobre a penetração islâmica, mas ainda é preciso fazer. Né? E, com relação à penetração comunista, a bibliografia é imensa sobre a penetração comunista na Igreja Católica. Então nós temos que estudar tudo isso, entender o que está acontecendo e dizer a verdade tal como ela aparece diante dos nossos olhos. Não há outra coisa a fazer. Agora, por que nós chegamos nesse ponto de subserviência? Se você lê a história da igreja, você vê que tem um monte de papas que foram derrubados à tapa. O cara começava a fazer coisa que não devia, do lado derrubavam. Né?
Agora a gente fica tudo tremendo por causa do Bergoglio. O que é isso, meu Deus do céu? Que vergonha! Né? O que você vê é o seguinte, é que o Papa Francisco, ele é tudo que os globalistas queriam. Então, finalmente, conseguiram um Papa do jeito que eles querem. O que você vê é o seguinte, é que o Papa Francisco, ele é tudo que os globalistas queriam. Então, finalmente, conseguiram um Papa do jeito que eles querem. Então, não tem como disfarçar. Esse homem está do lado de lá, é absolutamente impossível não ver uma coisa dessa. Ele é um inimigo, eu não sei como ele foi parar lá. Nós temos que ver o seguinte, quando chega esse seu Bergoglio e anuncia as maravilhas do próximo reino socialista da Pátria Grande, ele é o falso profeta anunciando o falso reino. Isso é óbvio, como é possível não ver isso? Ele é o falso profeta anunciando o falso reino. Isso é óbvio, como é possível não ver isso?